Geralmente, quando pensamos em alguém inteligente, sábio ou esperto segundo o mundo, nós não pensamos que essa pessoa, de alguma forma, pensando nas características do mundo, ela vai ser alguém de caráter. Geralmente, quando chamamos alguém que faz parte do mundo de esperto ou algo desse tipo, nós estamos pensando na pessoa que manipula bem a situação. Biblicamente falando, isso é pecado. Logicamente, Deus não se agrada de nós buscarmos manipular as pessoas ou as situações ao nosso favor. Mas é interessante que a palavra de Deus nos diz que há uma conexão entre a esperteza bíblica, ou seja, a sabedoria, e o caráter, o bom caráter. Perceba Provérbios 2, versículo 7, que nos diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Ele aqui representado, aqui descrito é Deus. No versículo anterior é mencionado porque o Senhor dá a sabedoria. E aqui ele diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ou seja, não é apenas você querer e manter sua vida em total pecado. Não é apenas você querer ser sábio, você querer agir melhor em sua vida, sem que você não tenha uma mudança real, sem que você agrade a Deus. Isso não é válido diante do Senhor. Por isso que diz, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Os retos são os que buscam obedecer às verdades do Senhor, são os que têm comunhão de fato com Deus. São os que têm uma proximidade verdadeira com o Senhor Deus. São aqueles que têm diante do Senhor uma vida de fato buscando crer, amar e estar próximo de Deus. Esses são os retos que têm um relacionamento com Deus. Só poderemos de fato ter sabedoria se tivermos comunhão com o Senhor. Não há separação nessas coisas. Elas estão unidas. Sabedoria, comunhão com Deus estão juntas. Porque comunhão com Deus envolve caráter, envolve santidade, envolve uma vida que é vivida para Deus, que peca, mas que se arrepende e se entrega ao Senhor. E essa vida gera sabedoria. Essa vida com Deus vai gerar uma sabedoria prática diante do Senhor, temor do Senhor. A segunda parte do versículo ainda nos diz: é escudo para os que caminham na sinceridade. É escudo para os que caminham na sinceridade. A sabedoria protege, porque um escudo protege. A sabedoria então protege. A sabedoria é esse escudo que nos protege. Protege os que caminham na sinceridade. Não é um caminhar leviano com duplas intenções, de maneira incorreta, pecaminosa, mas é um caminhar em sinceridade com Deus. É um desejo de fato de querer ter mais comunhão com o Senhor, de querer se aproximar mais e mais de Deus. Esse é o desejo do cristão. Esse é o desejo de fato daquele que teme ao Senhor. Como está o seu coração? Se o coração é manipulador, você é alguém manipulador ou manipuladora, saiba que isso não pertence a Deus. Deus quer que nós sejamos justos, retos, sinceros. Essa sinceridade diante de Deus e diante das pessoas produzirá em nossas vidas sabedoria, porque Deus nos dá essa sabedoria. Deus nos dá os desejos de buscarmos a Ele. Deus nos dá a vontade de buscarmos a Ele. Deus nos dá o temor a Ele. Deus nos dá sabedoria. Só Ele, somente Ele, nos dá sabedoria que vem dele, do alto. Que o Senhor possa te abençoar e te dar cada vez mais sabedoria plena em Deus. Deus te abençoe.